Fala pessoal, Wilmer aqui e hoje nós vamos comentar sobre os sobreviventes do Texas Chainsaw. Vamos comentar sobre a história de cada um deles, vamos falar também sobre as habilidades de cada um deles e vamos comentar um pouquinho sobre as perks do jogo. Mas antes, se inscreve no canal se você é novo por aqui e me segue lá na Twitch para jogar o Texas comigo. Antes de falarmos dos sobreviventes, vamos falar da história prévia do jogo. Inspirada no filme Massacre da Serra Elétrica, a história do jogo traz a história de Maria, uma universitária de 21 anos que era apaixonada por flores. Ela sai no centro de Texas para fotografar as flores silvestres da temporada e horas depois ela é dada como desaparecida. O desaparecimento de Maria comoveu bastante a comunidade do Texas, porém passaram-se os dias e a polícia não conseguiu avançar com a investigação. Foi então que Anna, a irmã de Maria, decide investigar por conta própria. Ela chamou os amigos da faculdade de Maria e saiu em busca de mais pistas sobre a irmã. E o pior aconteceu. Eles foram sequestrados e foram parar na casa nada menos, nada mais que do Leatherface. Sendo assim, o primeiro sobrevivente que nós temos é a Anna, a irmã mais nova de Maria. Elas perderam o pai e juntas elas cuidam da mãe. Um traço muito forte da Anna é a força de vontade e a determinação dela. A habilidade dessa Survivor se chama A Dor é Nada. Ela é uma líder destemida. Sua habilidade reduz significativamente o dano que ela sofre de ataques e quedas, como por exemplo pular janelas no jogo. Seu buff adicional é uma imunidade temporária a qualquer efeito de veneno. Antes de nós irmos para o próximo sobrevivente, eu quero fazer um adendo aqui. Eu estou falando o nome das habilidades em tradução literal. É muito provável que quando o jogo sair, eles vão fazer uma adaptação para soar melhor no português. Mas lembre-se, o que eu estou dizendo aqui é a tradução literal do inglês. O próximo Survivor que temos é um texano nativo, meio durão, meio carrancudo, que é o Leland. O Leland lutava no ensino médio e ainda que ele tenha parado de lutar na faculdade, ele ainda tem essa vibe meio fighter. A habilidade dele permite que a gente stune o killer, inclusive para salvar os nossos amigos quando estão em apuros. Durante a beta teste, a habilidade do Leland foi muito comentada, isso porque tinha sobreviventes que estavam fazendo um looping de stun, ou seja, usava a habilidade dele, depois stunava o killer na porta, usava a faca de osso, ou seja, é muito provável que conforme o pedido de alguns players, o Leland já vai chegar nerfado no lançamento do jogo. Nossa próxima sobrevivente é a Connie. A Connie vive numa fazenda, toda na paz, tudo tranquilo, mas se você acha que ela é boba, não é não. A Connie é extremamente competente, extremamente habilidosa, inclusive a habilidade dela, que se chama habilidade focada, permite que ela abra bem rápido as fechaduras, o que é super importante durante a gameplay. É claro que abrir essa fechadura rápido tem o custo de resistência, tem o custo de aviso de proximidade, porém ela não perde a ferramenta de desbloqueio. Agora a gente tem um exemplo de que definitivamente tamanho não é documento. O nosso próximo Survivor é o Sonny e ele é descrito como o mais baixo do grupo, porém o mais inteligente do grupo. Ele é aquele nerd da faculdade, todo mundo conhece, todo mundo quer ser amigo, porque ele tira as melhores notas. O Sonny tem uma habilidade muito boa que é sentido aguçado e com ela a gente pode detectar ruídos feitos por qualquer outra pessoa, identificando a localização e rastreando os movimentos rapidamente. Nossa próxima sobrevivente é a Julie. A Julie é a nossa Cali Girl, ou seja, ela não é do Texas, ela vive na Califórnia, naquele estilo de vida, de areia, surf, ela é toda esportiva. Inclusive, a habilidade dela faz jus a esse estilo de vida e se chama Fuga Final. Quando ativada, a Julie não pode ser rastreada pela família, ao mesmo tempo que obtém um consumo de resistência significativamente reduzido, enquanto corre por um curto período de tempo. Ou seja, isso aqui é como se fosse o Dead Hard do DBD, muito útil para as chases. Como vimos, cada um dos sobreviventes possui uma habilidade única, porém não é só isso que deixam eles distintos uns dos outros. Há atributos também no jogo, como dureza, resistência, força, competência e furtividade. Cada sobrevivente tem um grau diferente desses atributos, ou seja, cada sobrevivente é muito único e temos também, é claro, as perks.
Já temos dezenas de perks do Texas circulando na web, mas para o vídeo não ficar muito grande, eu separei 5 perks para a gente poder comentar aqui. Inclusive eu quero fazer um agradecimento ao nosso amigo aqui do canal, Tom Leaks, que está levantando esse conteúdo que está circulando na web e trazendo aqui para a gente. Mas sem enrolação, vamos conferir então as 5 perks. A primeira perk se chama Me Ajuda, quando sua vida está baixa de um percentual, o qual não foi revelado, mas eu creio que 30, 20%, a sua aura é revelada para todas as outras vítimas. Ou seja, se você está morrendo, os seus amigos vão ver a sua aura. A segunda perk se chama A Última Vítima Viva. Com ela a gente ganha um boost de regeneração de estamina quando a gente é a última vítima viva na partida. Veja bem, a gente ganha um boost de regeneração e não um boost de velocidade. A próxima se chama Traidor. Os ataques furtivos que a gente faz durante a partida têm uma chance de não consumir a faca de osso. Não revelaram ainda qual que é o percentual, mas eu creio que seja 50% de chance. A próxima perk é de carga, ou seja, você vai usar ela e depois ela vai recarregar. Quando você sofrer um hit por um membro da família, você vai receber menos dano, ou seja, essa é a perk para quem gosta de ser tanque. Acho que ela vai ser muito útil durante a partida. A quinta e última perk que vamos abordar aqui nesse vídeo se chama Segurança nas Sombras. Como que ela funciona? Enquanto todo mundo estiver vivo na partida e ninguém tiver escapado, você vai ganhar um bônus para sua barra de vida e de estamina. Não sei se isso vai ser de fato útil, a gente tem que ver durante a gameplay, mas de antemão eu gostei bastante. Bom galera, eu vou trazer mais e mais conteúdo de Texas, vou jogar Texas lá na Twitch, então se inscreve no canal e uma dica que eu quero dar para vocês aqui agora. Abre aí a descrição do vídeo e entra lá no nosso Discord para você conhecer o pessoal da comunidade. Muito obrigado por assistir e até a próxima.